Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maruska Soares. Normalmente eu não estou nessa posição, eu ocupo a função de editora aqui do Radar Amazônico, mas hoje eu vou seguir o trabalho de apresentadora para uma função muito especial, né? Como advogada, é o meu dever e acaba sendo uma qualidade ter domínio sobre o tema, e a gente vai estar entrevistando essa semana os candidatos a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. E hoje nós estamos aqui com um candidato à eleição, o nosso advogado Jean Cleuter, doutor Jean Cleuter, na qual, inclusive, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade do senhor ter ajeitado um pouco a sua agenda para estar fazendo entrevista, tá sendo entrevistado aqui pelo Radar Amazônico. E eu vou, inicialmente, fazer uma pequena biografia, uma pequena exposição de quem é o doutor Jean Cleuter. Jean Cleuter Simões Mendonça é amazonense e iniciou na sua carreira no direito muito cedo. Desde sua formação, ele se dedicou às causas tributárias. É mestre em direito tributário e leciona sobre direito processual civil desde 2005. Foi juiz classista do trabalho durante 4 anos e membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Sua carreira ainda contou com a passagem na presidência da Comissão Nacional de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, de 2013 a 2015, foi conselheiro federal efetivo da OAB, relator da inclusão da advocacia no Simples Nacional, secretário da Comissão Nacional de Estudos de Direito Tributário da OAB e, em 2021, foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Agora é candidato à reeleição para presidente da OAB-AM pela chapa 30 e tem como candidata a vice a doutora Denise Alfiero. Então, já dou as suas... gostaria de agradecer ao senhor, por o senhor ter vindo, e espero que a gente possa fazer aqui um bate-papo dinâmico sobre as eleições que vão acontecer agora em novembro, e eu gostaria, se o senhor pudesse já dar as suas considerações iniciais para que a gente possa iniciar a entrevista. Primeiro, cumprimentar o público que está nos assistindo, agradecer a você, Maruska, pela oportunidade de estarmos aqui no Radar Amazônico, esclarecendo tudo que possa ter dúvida na nossa eleição, esclarecer os pontos que nós fizemos, o que nós vamos fazer. Eu acho que é sempre uma oportunidade boa falar com o público, e esse espaço de excelência para a gente é muito importante. Muito bom. Então vamos à nossa primeira pergunta. Vamos falar sobre quem é o Jean. Vamos fazer um bate-papo mais descolado. Quem é o Jean Cleuter e o que te faz acreditar que tu pode gerir a OAB Amazonas por mais 3 anos? Até eu começo dizendo assim, eu fiz direito, por isso que eu sou advogado, e fiz administração também. E eu acredito que essa combinação da faculdade de administração com a faculdade de direito permitiu que a nossa gestão fosse esse sucesso que está sendo. Eu falo isso porque, pela resposta da advocacia, pelas pessoas que nós encontramos e reconhecem todo o trabalho que foi feito, eu acredito que uma eleição, ela não é capaz de apagar um trabalho. E o Jean é uma pessoa que está lá na OAB de portas abertas, literalmente, não tem porta, não tem secretária. Uma das primeiras providências que nós tomamos foi tirar a mesa de presidente. Não tem mesa de presidente. Legal. Só tem uma mesa de reunião onde eu e a minha co-presidente Denise Alfiero atendemos ao público, e quem chega lá é atendido. E já sabe que quando me fazem essa pergunta eu acho muito difícil, né? Muito responder difícil. Porque eu falando de mim, né? Mas vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na metalúrgica do meu pai, que fica aqui na Bola das Framas, muito próximo. Eu conheço essa área aqui com uma palma da minha mão. E paguei minha faculdade. Ontem eu tive a oportunidade de estar na Newton Lins. Isso é muito legal, o depoimento das pessoas que sabiam que naquela época, com muito sacrifício, eu fabricava as cadeiras da universidade para pagar. Ontem foi um dia de nostalgia, por isso que eu falei assim, tive uma palestra muito legal. E mostrando, né, para as pessoas que nada acontece sem trabalho, sem sacrifício, sem desafio. E realmente foi um momento muito difícil da minha vida, mas foi um momento também muito bom, porque
Em 99 nasceu o meu primeiro filho. Então, vocês imaginem, né, aquele momento que você está no desafio. Eu fiz a faculdade particular, né, como eu acredito a maioria das pessoas que hoje estão no mercado. E todo mundo sabe o que é trabalhar o dia inteiro e à noite ter que estudar e se dedicar, porque a faculdade de Direito, ela é diferenciada. Porque ela exige muita dedicação contínua, né? Até porque você vai ter um exame de ordem pela Sim. frente. Então não adianta você fazer uma faculdade de Direito de uma forma bem determinada. Sim. Então eu sempre tive consciência disso. Como foi a minha segunda faculdade, eu já estava mais maduro e realmente o meu sonho era ser advogado. E o Jean, com esse sonho de ser advogado também, que é muito interessante, que eu acredito que todas as pessoas que vão votar vão fazer a comparação. O Jean nunca foi candidato a desembargador, Sim. nunca procurou uma vaga do 5º Constitucional. Eu não acho nenhum demérito procurar a vaga do 5º, até porque é um cargo de excelência, você está no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas eu sempre quis ser presidente da OAB, e eu não queria que as pessoas achassem que eu seria candidato de escada, né? Perfeitamente, ou de trampolim. Legal. E tudo. Então, realmente, eu acho que o Jean é uma pessoa transparente, passa o que quer, e posso dizer o seguinte, não tem medo de trabalho. Quem começou a trabalhar com 16 anos não tem medo. Tudo que foi levado para a nossa gestão da advocacia criminal, da advocacia trabalhista, tudo foi resolvido. Legal. Tudo foi resolvido. Foi fácil resolver? Não foi. Mas nós encaramos todos os desafios que foram levados. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu sei que nesses 3 anos que se passaram, a anuidade ela não modificou o valor, ela se manteve, que inclusive é um ponto positivo que tem sido falado da sua gestão. Tu acreditas que isso deve continuar no próximo triênio, caso o senhor seja eleito? Existe alguma proposta para melhorar essa questão da anuidade, da tesouraria, enfim? Bem, o ponto inicial. O não aumento da anuidade, ele significa um desconto, porque a anuidade foi corroída pela inflação. Se a gente for colocar assim, eu não sou economista, mas me arriscando, a inflação está dando em média 5%, 6% ao ano, 3 anos sem aumento, quase, se for colocar em juros compostos, porque tem juros simples e juros compostos. Se for colocar em juros compostos, hoje a anuidade está no mínimo. Eu vou falar um número, né? Pessoal, não vão fazer meme que eu não sou bom de matemática, né? Mas no mínimo 30%. 30% corroído pela inflação. Sim. Então, mas também nós temos que ter consciência de gestão. Nós fizemos vários fatores para economizar, tanto do lado de, por exemplo, nós recebemos a OAB com um programa antigo que acompanhava os processos internos da OAB. E esse programa tinha um custo para seccional. Eram 6 seccionais que ainda estavam com esse programa. Nós atualizamos nosso programa. Legal. Hoje nós estamos comunicando o nosso programa da seccional com o do Conselho Federal. Nós atualizamos o portal da transparência, que está nos mesmos moldes do Conselho Federal. Nós temos certidões hoje sendo emitidas online. Logicamente, tem o que avançar? Tem. Vamos avançar na Câmara Especial, nós vamos sistematizar a abertura de novas sociedades individuais de advogados, vamos sistematizar de uma forma mais célere a liberação da carteira. Por quê? Porque a gestão é isso, é localizando os problemas, elegendo prioridades e resolvendo. E eu posso dizer o seguinte, a OAB, ela se renova cada dia. Sim. Cada dia tem uma novidade para ser resolvida. E a gente resolve uma questão, aparecem 2 para resolver. Eu até costumo brincar, sabe, Marusca? Se eu tivesse na OAB e não tivesse nada para fazer, eu acho que eu não teria vontade de estar lá. Porque o legal de tudo, assim, falando o legal, é ter mesmo um trabalho, demanda, né? Correr atrás, resolver. A minha vida foi isso. Eu vendia cadeira
Sim. Imagina agora, advogado. Sim. Então, eu tô... A cadeira só mudou de tamanho, só né? mudou de tamanho, exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta mais pessoal. Quando o senhor disputou o seu primeiro mandato, Sim. o senhor era tinha uma oposição ferrenha à gestão do advogado Marco Aurélio Choi. E aí eu queria saber hoje, porque o senhor tem um apoio irrestrito dele na Chapa 30. O que mudou? O que o senhor acha que mudou de lá para cá? Olha que legal. Eu só queria dizer o seguinte. Essa aqui é a primeira eleição, 2015. Isso. Essa aqui é a segunda. Isso. Que o Choi também se licenciou e a doutora ficou como presidente um período da OAB. Isso. Mas é o seguinte, o que ocorre? Eu só vou corrigir aí o Ferrenha. Uhum. Porque o que permitiu, isso é um fato importante, o que permitiu nós estarmos juntos hoje é que nós fizemos uma eleição de propostas. Ok. As minhas propostas eram nesse sentido. Porque o que acontece até... Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo. Tem uma casa, qual é o problema dessa casa? Ela falta pintura. Qual é a solução? Pintar. Qual é a ação? Contratar o pintor, comprar tinta e pintar. Eu sempre discuti a ação. Eu nunca... Hoje a eleição tá cheio de mensageiros do caos. Sim. Todo dia o cara acorda e arruma um vídeo para dizer, isso aqui tá ruim. Sim. Meu amigo, ninguém aqui tá dizendo que tá tudo bem. Nós fizemos muitas salas no interior do estado do Amazonas e na capital. Fizemos. Queremos ampliar? Queremos. Sim. Mas nós nunca fizemos uma eleição de ataque pessoal. Sim. O que é eleição de ataque pessoal que está acontecendo muito? Atacar a honra da pessoa. Sim. Atacar a carreira da pessoa. Dizer que a pessoa não atendia A ou B numa carreira. Essas questões subjetivas, a pessoa não sabe fazer. É muito ruim. Que a eleição passa, né? Exatamente. Aí você chegou no ponto, Marusca. Adiantou o que eu ia falar. Como nós sempre fizemos uma campanha de proposta, não foi difícil. Uhum. Nós não tínhamos que justificar para ninguém a nossa união. Porque nós sempre tivemos o mesmo objetivo. Procurar soluções para o problema da advocacia. Quem quer o objetivo de desconstrução de imagem, de destruir a honra das pessoas, eu acredito que a advocacia vai saber sim analisar esses pontos. Porque a eleição da OAB não é para isso. A eleição da OAB não é para eu ficar me justificando que eu ficava nos corredores falando mal de uma pessoa ou de outra e dizer porque eu estou junto. Cara, essa tua pergunta é fantástica. Porque realmente eu sempre... Tem um copo aqui, né? Eu vejo esse copo, eu enxergo ele como um copo quase cheio. Sim. E eu acho que a vida é isso. Nós já temos tantos problemas. Se a gente for encarar o problema de forma para baixo... Problematizando. Né? Eu, até de curioso, assisto o vídeo do mensageiro desse do Caos aí. E, cara, o vídeo dele deixa a gente pra baixo. Eu vou assistir só antes de dormir. Já vai depressivo, né? Interessante que caberia até embargo de declaração, porque uma vez eu vi ele falando que tudo que ele tem ele deve à advocacia. Aí ele faz um vídeo e diz que tá tudo ruim. Eu digo, meu amigo, eu não entendo. Eu falo isso com a maior tranquilidade, sabe, mano? Que você falou uma coisa muito interessante. Daqui a pouco passou a eleição. Sim. Eu acho que esse tipo de agressão, ela não é necessária. Sim. Eu acho que você vai lá, olha, falta fazer uma sala do interior, não está legal na delegacia tal. Ok, vamos lá fazer. Show. Entendeu? Mas, o cara não fez, não pode... Mas é isso aí. E olha que eu vou te dizer uma coisa. Essa é a primeira eleição que está sendo desse nível. Sim. Eu não sei se eu particularmente já verifiquei que tá um negócio assim monstruoso. Eu te confesso que eu comecei a eleição meio assustado, porque na verdade, apesar da chapa terem 107 componentes, as pessoas querem atingir cabeça de chapa, né? Claro. Cara, no primeiro dia eu digo, mas eu não tô ouvindo isso. No segundo, não é possível. Mas o que nós entendemos, nós verificamos agora que o público já não está mais gostando.
Então, a gente está falando de uma eleição profissional, né? Exatamente. Isso aqui não é uma eleição, não desmerecendo... Aí eu costumo dar o exemplo, sabe, Marusca? Para não falar de eleição aqui no Brasil, a eleição dos Estados Unidos. Sim. Que o presidente dos Estados Unidos falou, olha, eu vou combater os imigrantes porque eles estão comendo animais domésticos. É uma loucura você ouvir isso numa disputa eleitoral, entendeu? Uma pessoa, eu fico olhando, cara, para aquela câmera ali, quero dizer o seguinte, a advocacia não vai acreditar em promessas absurdas. Não adianta. Vamos para as soluções. Isso não adianta. Prometer que vai mudar o Projude no primeiro dia que eu subir... Era a próxima pergunta. Minha amiga... Inclusive, passa logo tem isso aí. Tem, ó. Vamos lá, próxima pergunta. Olha só. Mas eu já falei aqui. Eu não vou nem falar nada sobre isso, mas... Uma das nossas chapas, das outras chapas concorrentes, deram a proposta de que eles vão retornar o ESAGE e extinguir o Projude. Para quem está nos assistindo e que não é advogado, os dois sistemas são sistemas que o advogado utiliza para fazer ali a movimentação dos seus processos junto ao Poder Judiciário. Aí, vamos lá, voltando. A proposta é que a pessoa ganhou a chapa, ganhou a eleição, automaticamente o Projude está extinto. O senhor acredita que essa proposta, de alguma forma, é viável? Ela pode acontecer? Com a sua experiência profissional, você acha que isso é possível de ser realizado? Eu quero te agradecer a pergunta, Marusca. Claro que não. A decisão pelo sistema do Tribunal de Justiça é de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A advocacia sabe disso. Não é de competência da Ordem dos Advogados do Brasil. E é determinação do CNJ. E mais, já que vamos esclarecer um fato. A notícia que o ESAGE não seria mais o programa Tribunal de Justiça foi em 2021. Como procurem saber quem era a presidente na época. Então é fácil. Eu quero te falar uma coisa, mano. Nem os magistrados, a maioria, nem a advocacia queria o Projude. O Projude é determinação do CNJ, porque o ESAGE é pago e hoje eu só conheço 2 estados que têm o ESAGE. Então, eu não estou aqui para defender a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, porque nós gostaríamos que continuasse o ESAGE. Sim. Mas imaginem, se a determinação do CNJ, eu não tenho nem como recorrer para o CNJ. Sim. Porque quando nós tínhamos recursos, nós fizemos, que eu quero dizer, um remédio jurídico. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ele aumentou as custas judiciais de uma maneira muito além do necessário. E de forma inédita, o Conselho Federal, quero agradecer aqui o Beto Simonetti, e a nossa seccional, nós ajuizamos ação direta de inconstitucionalidade pelo aumento de custas, porque tem um artigo na lei que diz que um dos motivos do aumento de custas, das custas judiciais, seria combater as demandas predatórias. Sim. E isso vai contra a Constituição Federal, sim, porque nós temos o livre acesso ao judiciário. Portanto, essa manipulação de dados, essa desinformação, não vai dar certo com a advocacia. A advocacia sabe disso. Mas eu queria, assim, sabe, Marusca, faltam 7 dias para a eleição, 7 dias. Eu não esperava, assim, de uma eleição de vale tudo, dessas promessas, entendeu? Nós somos a chapa do equilíbrio, a chapa da ponderação, e nós temos pé no chão, sabemos, sim, o que é possível e o que não é possível. Agora, eu tive uma pequena liberdade e eu trouxe 2 advogados para fazerem algumas das perguntas. E a próxima pergunta, ela é da advogada Thaís Chalub, que ela vai fazer uma pergunta para o senhor na nossa entrevista. Bota aí a pergunta da doutora Thaís. Oi, Jean. Oi, Marusca. Tudo bem? A minha pergunta é para o Jean. Jean, a Comissão da Mulher na sua gestão foi super ativa. Então, eu queria perguntar para você, considerando todos os desafios que as mulheres sofrem na profissão, ser da maior parte do quadro da advocacia composto por mulheres,
Quais são as suas propostas para garantir maior protagonismo e maior apoio a essas mulheres que sofrem violências, tanto morais quanto sexuais, no exercício da sua profissão? Muito obrigada. Um beijo, pessoal. A pergunta da doutora Thaís é uma pergunta muito séria. Nós tivemos muitos avanços na nossa gestão. Gostaria de agradecer a Marlene Parisotto e toda a sua comissão. São mulheres incríveis, mulheres que estão de forma voluntária, sem receber R$1, para defender a advocacia e defender as mulheres e combater a violência. Nós avançamos muito. Você que é advogada, teve a oportunidade de acompanhar. Nós fizemos a primeira Expo Mulher. Sim. E passaram em torno Movimentaram muitas mulheres, né? Muitas mulheres advogadas. Passaram em torno de 3.000 pessoas. Primeira Expo, segunda Expo. Fizemos a cartilha de combate à violência à mulher e inclusive com orientação como proceder. O que nós vamos fazer? Nós estamos criando agora o Observatório da Mulher. Legal. O que é isso? É uma rede conveniada entre a OAB, o Estado, que inclui as delegacias, Ministério Público, Defensoria, toda a rede de combate à violência da mulher integrada. Com isso, as ações serão mais rápidas. Hoje, esse trabalho, sabe, Marusca, ele tem uma coisa interessante. É um trabalho silencioso, porque não pode ocorrer a exposição da pessoa. Então, é um trabalho que é feito muito na OAB. Eu mesmo estou acompanhando agora uma questão de uma advogada. E é um trabalho que eu vejo que é um trabalho muito bonito. É um trabalho que realmente chega no seio da sociedade, chega no seio da mulher advogada. E com o observatório nós vamos além. Nós vamos ter relatórios de índices de violência, relatório de ampliação do empreendedorismo da mulher advogada. Nós vamos ter ações para facilitar a vida da advogada em todos os sentidos. Hoje, a advogada que está gestante já tem preferência na sustentação oral. Existem vários avanços que vêm ocorrendo e tenha certeza disso. Na nossa gestão, não tem presidente e vice. Como você observou, quando eu falei da sala, eu tenho a Denise Alfiero, que é minha co-presidente, que é uma pessoa incrível, que está avançando, tem as dificuldades também na OAB, e nós estamos superando essas dificuldades, mas ela é uma companheira de primeira hora. Temos a Omara Guzmão, que é secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, que é vice-presidente da Comissão da Mulher. E quero falar o seguinte, a nossa diretoria que está na chapa, ela é composta de 3 mulheres e 2 homens. Ou seja, ela é composta da Denise Alfiero, Omara Guzmão e da Alice Siqueira. Ou seja, o protagonismo das mulheres, ele é muito grande na nossa gestão. E eu tive aqui, eu me lembrei de um fato que é interessante. Nós trabalhamos tanto por esse protagonismo da mulher, que eu sou o 4º homem amazonense a fazer parte da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Caramba! E realmente é algo inédito. Os outros membros são o ministro Mauro Campbell, o presidente da Academia de Letras, Júlio Antônio Lopes, Sim. o ex-presidente, que nós chamamos de membro honorário vitalício, Marco Aurélio de Lima Choi, e eu. Então eu fiquei muito honrado. E naquele dia, Marusca, eu posso dizer o seguinte: no dia que eu fui tomar posse, eu ouvi cada depoimento que às vezes a gente não tem noção. A gente está trabalhando, mas eu não. É uma coisa que tem na minha vida. Eu não fico fazendo as coisas esperando algo em troca, reconhecimento, ou que alguém fique me devendo. Ontem nós fizemos um almoço com a advocacia trabalhista e apareceu um cidadão e falou: eu quero falar, Jean, eu quero falar a pessoa que você me ajudou naquele momento.
eu te juro, eu não lembrava desse cidadão. Porque eu não fico fazendo a listinha assim, eu vou fazer isso porque a pessoa ali amanhã vai votar em mim. Você tem que fazer as coisas de coração aberto, Sim. com dedicação. E isso, essa é a nossa gestão, é isso que nós queremos. Legal. Vamos para outra pergunta. Em várias entrevistas anteriores, o senhor afirmou que a OAB tinha um orçamento relativamente pequeno, na faixa ali de aproximadamente 17 milhões. Existe alguma proposta, ainda mais tendo em vista as demandas que a OAB precisa, que, como o senhor mesmo falou, não são poucas, que o senhor pode fazer na sua próxima gestão para um fortalecimento, de alguma forma, desse orçamento, parceria, publicada, não sei? Nós temos que esclarecer aqui um ponto, né? A tua pergunta foi ampla. Nós temos orçamento e temos a realização do orçamento, que é a arrecadação. O nosso orçamento de 2000, nós estamos em 2024, ele era de 12 milhões. Nós estamos com uma projeção que acreditamos que vamos arrecadar 13 milhões. Okay. O orçamento previsto para 2025, ele é de 17 milhões. Okay. Então nós hoje estamos trabalhando com um orçamento de 12 milhões, para ficar claro. O que acontece? O nosso partido, o nome dele é OAB. O nosso partido é OAB. Marusca, seria muito fácil para nós termos convênio com a Prefeitura de Manaus, com o governo do Estado, termos uma parte de orçamento para obras e construções. Mas nós não queremos isso. E na nossa gestão, posso te afirmar que nós não fizemos nenhum convênio. Por quê? O segundo ponto, misturado com o primeiro ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser independente. Sim. Na hora que nós tivermos recursos públicos, ou da União, ou do Estado, do município, nós acabamos perdendo aquela dependência, a independência. Então, nós não temos parceria, porque entendemos que a OAB ela tem que viver exclusivamente das suas anuidades. O que nós pretendemos fazer? Hoje, nós temos várias salas reformadas. Tem a sala da advocacia do centro da cidade. Nós temos a sala da advocacia do fórum, que tem um espaço inédito e exclusivo para mulher advogada. Sim. Inclusive, publicamos nas redes sociais hoje ou ontem. Nós descentralizamos as salas da OAB. Nós inauguramos a sala no shopping Felipe Dal para atender os nossos colegas da Zona Leste, da Zona Norte. Então, a jovem advocacia hoje não precisa alugar ou comprar uma sala ou comprar um mobiliário. E temos a sala na sede da OAB, que é a sala da CAAN, que é uma sala maravilhosa também. Então, nós devolvemos a anuidade em estrutura para a advocacia. E a nossa campanha vai ser de conscientização. Eu não fiz essa conta, mas 880, que é a anuidade dividido por 12, está em torno de 70 e poucos reais por mês, para ter toda uma estrutura com segurança, com dignidade, com ar-condicionado, com computadores de última geração, com impressora. Ou seja, é toda uma estrutura. Isso eu falei da capital. E o interior do estado, nós estamos presentes em 44 municípios. Legal. Vamos para mais uma pergunta. A questão da comunicação, proposta de comunicação para os serviços do Centro, da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas. O senhor tem algum plano, alguma proposta para que possa, de alguma forma, melhorar essa divulgação porque, por exemplo, vou lhe dar um exemplo pessoal um exemplo pessoal meu. Eu, Marusca, como advogada, atualmente eu não sei basicamente todos os serviços que a CAAM me garante. E aí eu queria saber se o senhor tem algum plano ali futuro, caso o senhor seja reeleito, né, no caso, para divulgar esses serviços que a Caixa de Assistência oferece aos advogados. Marusca, essa é uma pergunta interessante e a gente tem que falar com o destinatário, né? Como é que você tem acesso às notícias da OAB? Então, na maioria das vezes eu procuro pelo site. Aí eu virei um entrevistador. Não, tudo bem. O bate-papo é pra isso mesmo. Pra saber. Porque nós temos que arrumar uma solução, sim, entendeu?
por exemplo, na grande maioria das vezes, ou é nas redes sociais, né? Que hoje em dia é o que alimenta tudo, quanto a questão do site da OAB, né? Por exemplo, eu soube, acho que essa semana, que a OAB tem, inclusive, um jornal agora, para compactar aquelas notícias que... Porque é muita coisa, né? Que Graças a Deus, é muita coisa do trabalho, é isso mesmo. Então, eu acredito que seja ali toda uma questão de, talvez, fazer uma área da rede social específica para esses serviços. Eu acredito que seria a melhor forma, né? Não, eu estou te perguntando porque isso é uma preocupação nossa. Sim. A CAAM hoje tem mais de 1.000 convênios. Sim. A CAAM tem convênios com laboratórios, plano de saúde, com óticas. Ela realmente tem uma gama de serviços. A CAAM, brilhantemente presidida pelo nosso presidente Neto Simonetti, ele fez uma proposta, foi ano passado, e o conselho da OAB aprovou, não tem mais limite de dependentes, de parentes. Ou seja, todos os seus parentes podem ter o benefício da Caixa. E aí, te falo o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Uma advogada queria fazer um exame, o exame custava R$2.000, com convênio da Caixa 400. Ou seja, R$600. Ou seja, R$1.400 de desconto. Praticamente 2 anuidades. Então, o que acontece? Nós queremos que a advocacia use e os seus dependentes também, porque quanto mais pessoas usando o nosso convênio, mais poder nós temos de negociação com os conveniados para ter mais descontos. Então, nós aceitamos também sugestões, viu, Maurício? Ok. Sugestões para... eu quero também dizer o seguinte, a Caixa de Assistência tem um site mais acessível, um dos sites mais acessíveis do Brasil, com acessibilidade. Então, no site lá tem todos os convênios. Mas eu não tenho problema em dizer o seguinte: se tem problema na comunicação, nós temos que melhorar. Aceitamos sugestões e vamos avançar nesse sentido. Uma coisa, sabe, Marucho, que as pessoas acham que eu fico preocupado, mas eu não fico. Eu até acho que quando existe uma crítica, para mim é uma assessoria grátis, entendeu? Porque às vezes são tantas coisas que nós temos que cuidar. Reparando, né? Vários ramos da advocacia, questão da advocacia no interior, no estado. Aí de repente, por exemplo, uma vez um opositor, ele me testou no final de semana, no sábado, né? Ele mandou uma mensagem: está faltando papel aqui na sala de custódia. Cara, eu agradeci a ele. Eu falei, muito obrigado pela informação. Porque sexta-feira foi feita a verificação, tinha papel, mas nesse final de semana tiveram muitos atendimentos, o papel acabou. Sim. Acontece. Aí eu vou dizer, aí alguém vai me perguntar, Jean, o papel nunca acabou na sala de custódia? Claro que acabou um dia, mas em meia hora, sim, depois de avisado, o papel estava lá. Então, eu vou até verificar agora como avançar nessa comunicação, porque nós queremos uso. Sim. Porque quanto mais a advocacia usar e mais os seus dependentes usarem, mais nós vamos ter poder de negociação. Isso mesmo. Então vamos para a próxima pergunta, já que o senhor tocou no interior do Amazonas. Hoje a OAB ela tem representação, pelo que eu analisei, em 45 municípios, né? E de que forma ela acontece essa representação? E o senhor tem algum plano para expandir para todos os municípios? Existe alguma proposta nesse sentido? Pois é, nós estamos... É porque ampliou agora, que eu vinha falando 44 e agora nós estamos ampliando. A nossa proposta é o seguinte: nós estarmos nos 62 municípios. É muito difícil chegar nos municípios. Nós temos uma distância continental. Nós somos o maior estado em quilômetros quadrados, né, em dimensão geográfica no Brasil. Em locais que não temos internet boa, nós estamos contratando a Starlink. E nós vamos ampliar isso. Em locais que também nós não tivermos internet, nós vamos. Agora veja só, Rusca, uma coisa interessante. Tem interior do estado que não tem um advogado. Sim, loucura, né? Loucura. Sabe por quê? Porque se não tem advogado, não tem cidadania. Sim. Veja só como a advocacia é capaz de mudar a vida das pessoas. Um agricultor que precisa daquela aposentadoria compulsória, um advogado vai resolver a vida dele.
E se nós levarmos uma Starlink, um computador, uma sala, esse advogado pode fazer o peticionamento e mudar a vida de toda uma sociedade. Então, o trabalho, eu até queria dizer isso, o trabalho para o interior do estado do Amazonas é um trabalho gratificante. Gratificante, porque nós sabemos que existem. Hoje o candidato colocou condição em um interior. Claro que existe. Se não tivesse que avançar, Marusca, nós que estamos lá hoje na gestão, nós não seríamos candidatos à reeleição, porque estaria tudo resolvido. Por isso que nós vamos sim, na próxima gestão, nós vamos estar nos 62 municípios do estado do Amazonas. Legal. Fazer essa cobertura total. É um compromisso que nós temos. Perfeito. Estamos chegando no final. Uma das últimas perguntas é do meu colega Yuri Dantas, que ele vai fazer uma pergunta acerca da jovem advocacia. Coloca o vídeo aí para... Boa tarde a todos, meu nome é Yuri Dantas Barroso, eu sou advogado e professor de Direito. Candidato, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: ano após ano, a gente tem visto muitos profissionais novos chegarem ao mercado. Paralelamente a isso, a gente tem visto uma queda bastante grande na qualidade desses profissionais, fruto de uma piora também bastante evidente e falada por todos do ensino jurídico. A OAB tem um papel muito importante em ajudar esses colegas a alcançar um grau de qualificação e profissionalização suficiente para que eles possam sobreviver do trabalho que escolheram para si, da profissão que escolheram para si, e também para prestar um serviço adequado à sociedade. Então eu lhe pergunto, o que a OAB fez ao longo desses 3 anos para melhorar a qualidade dos advogados? E pergunto ainda, o que a OAB pode fazer nos próximos 3 anos, se o senhor for eleito, para também alcançar essa finalidade? Muito obrigado. Sabe, Marusca, eu estou convencido que nós temos que comunicar melhor a nossa gestão. Uma coisa, até eu vou colocar assim, eu nunca fui um cara de mídia, de redes sociais. As minhas publicações são poucas. Eu realmente acho que nós temos que avançar na comunicação da OAB. Por que eu estou falando isso? Cara, o avanço que a ESA teve com o professor Carlos Alberto Ramos é um avanço incrível. Incrível mesmo. Ele fez... Cara, eu não sei se vocês podem publicar tanta coisa que ele fez. Eu pedi um relatório, eu disse, eu vou ver se eu consigo. Pós-graduação, mestrado, convênio com doutorado, cursos profissionalizantes, peticionamento, curso de marketing, curso de gestão de escritório. E, pasme, eu vejo opositores prometendo tudo que a gente faz. E aí eu fico pensando o seguinte... como chegar nessas pessoas. Sim. Que realmente a ESA também tem as suas redes sociais, as suas comunicações, e quando eu vejo uma pergunta, admiro muito o Dr. Yuri Dantas, grande eleitoralista de renome aqui no nosso estado. Dr. Yuri, nós estamos fazendo. Inclusive, teve algo que eu acho que foi, assim, maravilhoso. Que eu não... Até para a gente ter noção de como as redes sociais estão influenciando a vida das pessoas. Sim. Nós fizemos a maior conferência estadual da advocacia que a OAB já viu. Com 2.013 check-ins auditados. Caramba. E veio aqui conosco para falar sobre marketing jurídico, o Giovanni Machado. Confesso para você que eu também não conhecia ele. Eu não conhecia. Eu disse, ele... Quando foi o dia da palestra dele, eu vi em torno de 800 jovens advogados assistindo. Sim. Eu até brinquei com ele. Ei, ô Giovanni, tira uma foto comigo e marca aí para ver se eu aumento pelo menos 100 seguidores. Porque ele traz uma coisa mais, um humor, né, pro dia a dia da advocacia e tudo mais. E aquele curso de marketing,
eu fui assistir também. Legal. Eu, como eu falei, eu não tenho a habilidade em redes sociais, mas eu sei que para jovem advocacia é essencial. Importante. E você foi nesse dia, Maus? Foi nesse dia. Eu estava lá. Então nós conseguimos comunicar a conferência, entendeu? Vamos para a última pergunta? Vamos passar vamos logo para dar reeleição, para a última pergunta, para a gente terminar. O senhor disse, eu acho que podem estar, inclusive, utilizando isso para causar mais atrito, que o senhor possivelmente não ia se candidatar na última reeleição, pois a OAB precisava se oxigenar, de alguma forma. Isso continuou? O que aconteceu? Foi em 2021? O que aconteceu, assim, para mudar de ideia? Bem, então aí tu me dá uma oportunidade de contextualizar e acabar de vez com essa desinformação, Sim. com essa manipulação de dados. Que eu também não esperava. Eu acho que as pessoas têm que ser honestas Sim. quando elas publicam as coisas. Em 2018, eu estava disputando com o presidente Choi. 2018. E naquele momento, nosso grupo, eu tinha um compromisso de ficar um mandato. E o grupo, caso nós tivéssemos sido eleitos, o grupo já teria um outro candidato. Então, quero dizer o seguinte. Em 2018, se eu tivesse sido eleito, eu iria cumprir. Sim. Porque cada tempo de eleição é um tempo de eleição. Como a advocacia, veja só, a advocacia falou sim à reeleição. Tanto que o presidente Choi foi reeleito. Sim. A eleição de 2021 foi a junção do nosso grupo com o do presidente Choi, que já entende que a reeleição é normal. Então, em 2021, eu não firmei compromisso de não ir para a reeleição. O meu compromisso era de trabalhar muito. E confesso, quando o grupo entendeu que eu deveria ser o candidato agora, em 2024, eu tinha certeza, e tenho certeza que eu quero falar isso para você, que eu não tinha nenhum compromisso em 2021 e não ser candidato à eleição. O que mais me preocupou, que eu acho que a eleição não vai ser decidida por isso. Sim. Porque nós tínhamos um país que não tinha eleição direta, passou a ter eleição direta. Nós tínhamos um país que não tinha reeleição, passou a ter reeleição. Todo mundo tem que avançar. Eu tenho que ter humildade de entender, se eu me unir ao grupo, também de avançar e de aprender. Mas naquele momento, eu fui fazer uma reflexão na minha casa. Com a minha memória, comigo mesmo, né? O fator que me levou a aceitar o desafio do grupo de ir para a reeleição não foi uma questão mínima de 2018. Foi a questão de eu ter vontade de continuar trabalhando pela advocacia, ter um grupo coeso de voluntários incríveis, pessoas que se doam pela advocacia, que estão juntas para trabalhar novamente e muito para a advocacia avançar mais. Se eu não tivesse com vontade de continuar trabalhando, eu não seria candidato, porque todas as pessoas que exercem qualquer cargo, elas são lembradas pelo seu último mandato. E eu tenho certeza que nós fizemos um mandato de muito trabalho, de portas abertas. E eu quero trabalhar pedindo voto para a advocacia, para que vote no 30. E se vocês me derem essa reeleição, com a graça de Deus, que Deus me dê muita saúde, nós vamos trabalhar até o último dia do mandato, porque eu estou com muita vontade. Então, o que me levou a aceitar esse desafio é a vontade de continuar trabalhando e servindo a advocacia amazonense. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui para acabar. Eu sei que o seu tempo tá corrido, mas passa aí. A gente vai fazer uma rapidinha. Como é que funciona? Eu peguei de um outro quadro da Namira Diane. O que acontece? A gente vai mostrar uma foto e o senhor tem que, no máximo, 5 palavras, dizer o que aquela foto significa, qual é a descrição daquela foto, enfim. Passa para a primeira foto. OAB, o que ela significa? A OAB significa a Ordem dos Advogados respeitada, que defende a advocacia e a sociedade. Próximo. TEJAN. Faz parte do Sistema Constitucional de Justiça e o seu objetivo é o mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil, levar justiça ao cidadão. Próxima. Aquele caso em que a OAB esteve presente do investigador da PC que tentaram
matar, infelizmente, o advogado num condomínio? Tem que ser rapidinho, né? É porque eu tô vendo se tinha alguém na oposição aqui. Eu queria responder o seguinte. Quero responder dizer que, acabando a eleição, a advocacia tem que estar unida para defender todos. Mexeu com um, mexeu com todos. Legal. Próxima imagem. Caso do promotor que xingou a advogada no tribunal do júri. Também, e a OAB reagiu na frente do Ministério Público. Eu fui pessoalmente nesse dia. Entendo que o presidente também tem que estar presente para defender a advocacia nos momentos que forem necessários. Próximo. Academia da OAB. Você gostou da foto? Cara, onde é que vocês arrumaram essa foto, hein? Entendeu? Mas eu queria dizer o seguinte, tu me dá essa oportunidade, que eu nem falei, né? Nós entregamos a primeira academia da advocacia do Brasil. Sim. E olha, eu fui domingo passado, eu fui com a minha esposa, nós fomos malhar. Cara, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas frequentando a academia, cuidando da saúde. É muito rápido aqui, sabe, Maruti, que eu quero te agradecer muito, mas eu vou finalizar dizendo o seguinte. A nossa gestão, ela foi fundada em 3 pilares. Trabalho, todas as salas que nós falamos, que nós construímos, que nós revitalizamos, temos e vamos ampliar. O segundo é saúde. Sim. Tudo que a CAAM oferece. Saúde também mental, que é o lazer no final de semana, com piscina, com salão de eventos, com academia para cuidar da saúde. E o terceiro pilar, você acabou apresentando nesse bate-bola também, é o sistema de justiça. Sim. É a integração, é o diálogo da OAB com o sistema de justiça para que a advocacia avance. Porque a advocacia avançando, quem avança é a sociedade. Perfeito. Próxima vai acabar. Choi. Cara, o Choi é um cara que, como eu falei, né, tive a oportunidade aqui, nós nunca na eleição falamos nada pessoal um do outro. Legal. Sobre a carreira dele, ou sobre que ele teria feito compromissos, essa desinformação toda aí que está tendo. Então, o Choi é um político nato, ele tem muita coisa pela frente. O que ele quiser, ele vai conseguir, porque ele é um cara que, quando fecha compromisso, ele fecha compromisso. E ele é um cara de construir pontes e não de destruir pontes. Última foto, sala da OAB. Cara, essa sala, olha, obrigado também pela oportunidade. Essa sala ficou incrível, né? No Sim. CDPM, tá faltando uma sala. Eu já entendi, o cidadão que tá fazendo o vídeo, eu já entendi que tá faltando uma sala. E eu já vou aproveitar que até final do mês nós vamos estar entregando essa sala também. Obrigado aí pela assessoria. E não tem nada a ver com política isso não, né? A gente quer servir a advocacia. Agora, para finalizar, as suas considerações finais. O senhor pode olhar para aquela câmera ali, que a gente chama de tela da verdade, e diga o que foi essa campanha, como é que está sendo esses últimos dias, e o que o senhor espera para essa reeleição, para essa OAB. Eu queria dizer o seguinte, eu tinha que olhar para lá, mas eu tô olhando para essa foto, assim, de um momento ampliado. Olha o sorriso no rosto das pessoas. Olha a emoção. Isso que é a campanha. Campanha construtiva, campanha de proposta. Isso é que nós vamos fazer até o final. Não esperem da gente qualquer ataque. Esperem, sim, muita proposta, muito trabalho, muita vontade de servir a advocacia e muito amor no coração, porque a gente tem que ter amor nesse mundo. O mundo é feito de desafios? É sim, mas nós temos que ser para cima, para frente, e enfrentar os desafios de frente para vencermos juntos. Advocacia, dia 19, Arena da Amazônia, vote no 30, porque essa foto é a união para nós avançarmos mais. Obrigada, muito obrigada, candidato. Obrigado. E agora eu gostaria de já deixar todo mundo ciente de que amanhã nós teremos uma outra entrevista agora com a Chapa 22, com a doutora Grace Benayon. Agradecemos a todos, que vocês podem continuar nos acompanhando e até a próxima.